Como é que uma pequena mosca vinda lá da África se tornou uma das espécies dominantes em um dos biomas mais ricos do Brasil? Pois é, essa é uma história de bioinvasão que parece um verdadeiro mistério científico. Bom, vamos conhecer a protagonista da nossa história. Essa aqui é a Zaprionos indianus, muito mais conhecida como mosca do figo. Ela veio da África e, olha, não é uma mosca qualquer não. Ela é uma bioinvasora de muito sucesso e, como a gente vai ver, uma viajante incrivelmente eficiente. E aqui chegamos à pergunta central, aquela que deixou os cientistas intrigados. Como exatamente essa espécie conseguiu não só chegar até aqui, mas prosperar e se espalhar de uma forma tão avassaladora em um continente totalmente novo? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o início de tudo, o momento da invasão. A velocidade com que ela colonizou tudo foi, assim, impressionante. Antes de 1999, ela só existia na África. Mas aí, nesse ano, foi detectada pela primeira vez em São Paulo. Em menos de 2 anos, já estava espalhada pelo Brasil inteiro e em outros países da América do Sul. Hoje, é uma das espécies que a gente mais encontra no Cerrado. E essa invasão, claro, não passou batido. O impacto econômico foi direto, foi severo. Especialmente na cultura do figo, que chegou a ter perdas de até 50%. Isso colocou a mosquinha no radar não só de biólogos, mas também dos agricultores. Com o problema já bem claro e o impacto econômico evidente, um grupo de pesquisadores decidiu agir como se fossem detetives, para rastrear os movimentos dessa pequena, mas poderosa invasora. A cena do crime, digamos assim, foi o Cerrado brasileiro. As coletas aconteceram em 6 cidades, 3 em São Paulo e 3 em Minas Gerais, bem durante a estação da seca. O objetivo era simples, coletar amostras e procurar por pistas. E a primeira pista foi demográfica. Em algumas cidades, como Guaíra, a dominância dela era esmagadora. Para ter uma ideia, 70% de todas as moscas drosófilas coletadas lá eram da espécie invasora. Um número que já mostra o tamanho do sucesso dela, né? Mas, olha, os dados demográficos eram só o começo. Para entender de verdade como essas populações se conectavam, os cientistas precisavam de uma ferramenta muito mais poderosa, a genética. Eles usaram um marcador genético bem específico, chamado loco ST3. Pensa nele como se fosse uma impressão digital genética. Analisando as variações, os alelos, nesse ponto do DNA, dá para descobrir o parentesco entre as populações e entender como elas se espalharam. E o que a genética revelou? Algo fascinante. 2 alelos, o S31 e o S34, estavam presentes em todas as populações estudadas. Isso sugere o que os biólogos chamam de efeito fundador. Basicamente, é muito provável que toda essa população imensa descenda de um grupinho pequeno de invasores originais que carregavam essas mesmas impressões digitais. Mas, como em toda boa história de detetive, bem quando uma pista parecia resolver o caso, apareceu outra para confundir tudo. A questão era a seguinte: se todas elas compartilhavam uma ancestralidade comum, por que a análise genética mais detalhada mostrava que a população de Guaíra era diferente, meio que geneticamente isolada das outras? Agora, olha que interessante esse mapa genético. Ele é como um mapa de relevo, só que para o DNA. E aquele pico gigantesco ali marcado com a letra G é Guaíra. Isso mostra de um jeito bem visual o quão distante geneticamente essa população se tornou das outras que estão ali embaixo, nos vales, mais conectadas entre si. E essa outra análise aqui só reforça a descoberta. O mapa mostra uma barreira ao fluxo de genes desenhada em vermelho, envolvendo a população de Guaíra. Era como se existisse uma fronteira invisível impedindo que as moscas de lá se misturassem com as vizinhas. O mistério só aumentava. Para resolver essa anomalia de Guaíra, os pesquisadores tiveram que pensar um pouco fora da caixa. Eles precisaram olhar para além da biologia e da geografia natural do Cerrado. Eles perceberam que a chave para entender tanta dispersão quanto o isolamento não estava nos rios, nas montanhas ou nas florestas. A resposta estava na nossa infraestrutura. Estava literalmente pavimentada. Então, a grande sacada foi essa. A conclusão é que a dispersão da mosca do figo seguiu as grandes rodovias, como a BR-153. As moscas estavam de fato pegando carona, muito provavelmente em caminhões de frutas. E Guaíra? A diferença genética dela é porque a cidade está mais afastada dessa rota principal. Ela recebia menos tráfego genético, digamos assim, e isso a tornou mais isolada. Isso tudo nos leva a um ponto maior e até mais preocupante.
O caso da mosca do figo mostra que as nossas redes de transporte são também supervias para espécies invasoras. A questão que fica no ar é: que outras espécies, de insetos a micro-organismos, estão viajando com a gente, de forma invisível, e remodelando os ecossistemas pelo caminho?